Graça e paz, amado líder, quero passar para você as instruções que você vai aplicar no estudo da sua célula desta semana. O estudo de hoje está baseado no sermão que foi pregado no culto das 19 horas, no último domingo, Deus como Senhor Todo-Poderoso, baseado em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Eu sugiro a você que antes de aplicar o estudo, leia todo o capítulo 4. Com certeza você vai compreender de uma forma mais adequada. Quando João ele foi levado em espírito ao céu, ele viu o céu aberto e Deus mostrou as últimas coisas que iriam acontecer a ele. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o versículo 8 diz que haviam 4 seres viventes que eles estavam adorando ao Senhor. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o estudo de hoje, ele tem essas 3 divisões: o Deus que era, o Deus que é e aquele que há de vir. E a pergunta para gerar o compartilhar logo no início do estudo está assim: pensando em Deus como o Senhor Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir, o que mais te impacta nessa verdade? Bem, que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, ele é atemporal, ele não está limitado a nós, a um tempo, a um espaço, mas ele planejou a nossa vida e ele criou. No princípio, Deus criou o céu, o espaço e a terra. Ele criou tudo o que existe, a matéria. Então ele deu um tempo, no princípio, ele criou o espaço, os céus e a matéria, que é a terra. E nos colocou aqui para viver e para que nós possamos viver com um propósito. Saber que Deus é eterno é saber que ele planejou a nossa vida, ele determinou o tempo do nosso nascimento e ele tem um projeto em tudo isso. Portanto, eu e você devemos ter uma vida com propósito. Que propósito é esse? É proclamar a eternidade. Nós somos forasteiros aqui nessa terra, vamos passar por aqui. E se o nosso foco não for na eternidade, nós viveremos uma vida sem propósito. E por isso, quando nós entendemos a eternidade, muda o sentido da nossa vida. Porque tudo que nós fizermos aqui, nós cremos que vai se projetar na eternidade. E pensando nisso, a introdução do estudo está assim: a igreja do primeiro século enfrentava perseguições intensas, mas Deus concedeu a João uma visão gloriosa. O Senhor está no trono e governa todas as coisas. No texto que lemos, os 4 seres viventes declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E hoje refletiremos sobre o Deus que era, que é e que há de vir, aquele que conduz a história com perfeição, soberania e santidade. A igreja do primeiro século estava sofrendo perseguição. Nesse momento, todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, já haviam morrido. João estava vivo e, por pregar o evangelho, ele é levado para essa ilha vulcânica, que fica no meio do mar Egeu, e ali, estando isolado e exilado, é que Deus se revela a ele falando das coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Diante das nossas perseguições, nós precisamos crer que Deus continua sentado no trono, conduzindo e dirigindo, gerindo todas as coisas. Nada foge ao domínio e ao controle de Deus. A nossa vida está sendo conduzida por Ele. E quando nós cremos nisso, nós podemos descansar na soberania desse Deus que é o Todo-Poderoso. E a primeira questão está assim: Deus é eterno, pré-existente e autoexistente. Ele é o Criador, sustentador e governador de tudo, não precisando provar sua existência a ninguém. Deus nunca quis provar que Ele existe. Nós, humanos, que vivemos nesse embate e nos deparamos com pessoas que querem essa prova de que Deus existe. Nossa relação com Ele se dá pela fé em sua soberania que tudo iniciou e conduz. Pensando nisso, então, como a eternidade e pré-existência de Deus moldam sua visão de propósito e segurança na sua vida hoje, mais uma vez, Se Ele controla todas as coisas, Deus não é pego de surpresa. Nós, sim, nas nossas lutas, tribulações, situações
que nós não imaginávamos, às vezes uma catástrofe natural, um contratempo, uma situação de uma morte na família, as mais diversas crises que nós enfrentamos, nós somos pegos no contratempo. Deus não. Ele conhece tudo porque Ele é presciente. Ele conhece o futuro. E se eu e você cremos que Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe como conduzir da melhor forma possível. E isso tem que trazer paz e tranquilidade ao nosso coração, já que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E sabendo que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia, Ele supre as nossas necessidades, Ele é o nosso provedor. E desde o princípio a gente vê isso, que Ele sempre interferiu na história do ser humano, sempre libertando de toda e qualquer situação de opressão. Lembre-se no Egito, quando o povo estava preso no cativeiro, Deus enviou Moisés para ser o libertador. E de uma forma, de uma vez por todas, Ele enviou Jesus para ser o nosso libertador da escravidão do pecado. Então, como filhos que fomos adotados, nós devemos levar a vida de uma forma tranquila e leve. Bem, o item 2 está Deus aquele que é. E a nossa pergunta está assim: Deus, embora incompreensível em sua totalidade, anseia se revelar ao homem. Ele se manifesta na natureza em seus diversos nomes, Elohim, Adonai, Yahvé, e por meio dos seus atributos comunicáveis, mostrando sua busca incessante por intimidade conosco. E a pergunta está assim: de que forma os atributos comunicáveis de Deus, o seu amor, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua santidade, são vividos e expressos por meio de você em suas relações? Preste bem atenção. Se Deus é amor, eu vou lidar com o amor dele com as pessoas próximas a mim. Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo ele derrama amor no nosso coração. Então, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, Ele comunica comigo através do seu amor, então eu vou ter o trato nos relacionamentos em amor, o amor incondicional que Cristo sempre demonstrou, o amor que o levou a morrer no nosso lugar. Por isso que muitas pessoas antes do Evangelho viviam uma forma de vida muito rude, mas depois da presença do Espírito Santo, o amor que é derramado muda a forma de lidar com as situações. Um outro atributo, a sabedoria. Sabe que eu vejo pessoas muito simples que têm a sabedoria de Deus, às vezes semi-analfabetas, mas por conta de um bom relacionamento com Deus, dão conselho, pregam a palavra, têm vida com Deus. Você vê a sabedoria de Deus no cotidiano, na tomada de decisões, mesmo sendo pessoas muito simples. Se a santidade de Deus está presente em nós, nós vamos por um caminho reto, um caminho de, nos negócios, ter fidelidade, lealdade, cumprir a palavra, exercer da melhor forma possível. A palavra de Deus diz que, sabendo que um dia Cristo vai voltar, se purifica, vai por esse caminho de retidão em todas as áreas da vida. Haja infidelidade no relacionamento conjugal, nos negócios, na palavra dada, em tudo o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós. Então, diante desse Deus que é, nós precisamos nos relacionar com Ele em adoração. Diante do Deus que há de vir, em glória, somos chamados a conhecê-lo profundamente, a adorá-lo com todo o nosso ser e buscar uma purificação contínua de vida. Essa esperança nos impulsiona à evangelização e a vivermos como filhos transformados. Você sente desafiado a evangelizar à luz da iminente volta de Cristo? De que forma prática você pode fazer isso? Quem realmente tem Jesus como seu Salvador, proclamar o Evangelho é um processo natural. Evangelizar deve ser um projeto natural de vida. O nosso testemunho fala muito alto, como nós lidamos, como nós falamos, como nós nos relacionamos com as pessoas próximas a nós. Em dias de tanta ilegalidade e infidelidade, nós somos chamados a viver a justiça de Deus, obediência em plenitude. Diante de um Deus que há de vir,
Eu e você somos chamados a viver de forma responsável na proclamação do Evangelho, não desperdiçando as oportunidades. Você que é líder de célula, de alguma forma, você está evangelizando aqueles que vão chegando. Mas isso tem que fazer parte da nossa rotina, no nosso cotidiano. Aproveitando, às vezes, um bate-papo com um colega de trabalho, que às vezes está sem esperança, não tem discernimento nem direcionamento, não tem convicção de quem é Cristo. Às vezes o Cristo para essa pessoa é aquele do presépio, é o da história, mas não o Salvador. E eu e você podemos compartilhar a nossa própria experiência. Muitas vezes orando por aqueles que estão passando por um vale e por um deserto. E normalmente as barreiras começam a ser pregadas. Essas pessoas começam a nos buscar em momentos das suas crises e questionamento. São as oportunidades de nós proclamarmos que Jesus é o único caminho, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está exaltado à destra do Pai, mas um dia Ele voltará para buscar os salvos. E aí você que temos convicção de que Jesus é o Salvador, vamos reinar juntamente com Cristo. Por isso, a conclusão do estudo está assim: que este estudo reforce a certeza inabalável de que Deus é o nosso Criador, sustentador e soberano, e aquele que virá em glória. Sua soberania nos convida a uma fé ativa, a adoração sincera e a uma vida santificada, ou seja, de santificação. A nossa adoração é no nosso cotidiano. Não é só quando nós estamos concentrados na Assembleia dos Santos, né? Quando nós estamos aqui em comunidade, adorando nos cultos. Mas aí fora, a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. Que Ele se torne conhecido através da minha vida e da sua vida, e que a unção do Espírito se manifeste na sua reunião de célula de uma forma tremenda nessa semana. Fique na paz, Deus abençoe você, a sua casa e conceda os desejos do seu coração. Fique na paz.